Existe uma dor que se esconde atrás do alívio momentâneo de um desabafo impulsivo, como um vendaval que arranca folhas jovens antes que suas raízes estejam firmes. Quando compartilhamos o que sentimos, sem dar tempo ao processamento interno, criamos fissuras no nosso campo bioenergético. Essas rachaduras expõem nossas células a estímulos externos, deixando o ambiente celular vulnerável e reativo, como o solo recém-remexido, que precisa de cobertura para não secar sob o sol impiedoso. Nesse solo exposto, o silêncio atua como uma camada orgânica que protege a semente das ideias, guardando esterilidade para que o germinar aconteça sob condições ideais. Quando mantemos nossos pensamentos como um tesouro guardado, permitimos que cada insight amadureça em profundidade, sem a erosão de dúvidas alheias. O silêncio não é vazio, é abrigo, é revestimento silencioso que nutre o verde interno antes de revelar sua flor. No vasto campo unificado que Gregg Braden descreve, cada pensamento não verbalizado emite uma onda pura, livre do ruído coletivo. Nesse espaço quântico, o segredo torna-se frequência intacta, ressoando de dentro para fora, sem interferências. Quantas vezes você sentiu alívio ao calar-se, apenas para, em seguida, carregar culpa por não ter dividido o peso? Esse impulso contraditório é sinal de que seu jardim secreto pede atenção. Silencie o ruído e descubra a força que floresce quando as palavras descansam. Dentro do coração existe um murmúrio quase imperceptível, um zumbido de pensamentos repetitivos que rodopiam como folhas ao vento. Quando essa inquietação ganha voz, cada palavra se torna um gatilho, disparando ondas de estresse que reverberam pelas células como um eco insistente. O sussurro da ansiedade, quando exposto, ativa reações químicas que consomem energia essencial, enfraquecendo o solo vibracional em que suas ideias mais valiosas poderiam florescer. Um alto executivo, conhecido por sua perspicácia, certa vez levou ao salão de reuniões um insight que sentira com clareza poucas horas antes. Movido pelo desejo de compartilhar imediatamente, traduziu aquela intuição em uma conversa comum, sem cuidar do ritmo interno. No fim do dia, descobriu que o brilho inicial havia se dissipado, substituído por opiniões alheias que embaralharam a essência da sua mensagem. O preço de falar sem filtro foi a perda da força original do seu pensamento, diluído em vozes externas. Para proteger essa chama tênue, é preciso aprender a reconhecer o alerta do corpo antes que ele se transforme em ruído. Feche os olhos por um instante e sinta a tensão que se acumula no peito, o leve formigar na nuca, o ritmo acelerado do pulso. Esse tilt do sistema nervoso é o marcador de que suas células já iniciaram a resposta de defesa. Ao prestar atenção a esses sinais corporais, você cria uma pausa, um espaço sagrado em que o silêncio retorna seu poder, permitindo que a ideia amadureça em segurança antes de ser revelada ao mundo. Existe uma crença sutil que nos empurra a dividir cada centelha de inspiração antes mesmo que ela tome forma sólida, como se a simples fala pudesse transformar peixes em ouro. Entretanto, a matéria-prima de uma ideia precisa de silêncio para se refinar, tal qual o minério bruto, que descansa em túneis escuros até surgir na forma mais pura. Quando falamos apressados, antecipamos a forja, expondo nossos pensamentos a reações externas que desgastam sua essência e roubam o brilho que só o tempo de maturação poderia oferecer. Imagine um artesão diante de um bloco de argila fresca. Se ele revelar cada curva antes de finalizar a escultura, cedo demais, arrisca deformar a obra com olhares alheios e opiniões precipitadas. Assim acontece com nossos segredos criativos. Quando são pronunciados prematuramente, perdem consistência e ficam sujeitos ao desgaste de múltiplas mãos, distanciando-se do formato original que emergiria em silêncio. Anotar suas descobertas num diário fechado funciona como um estaleiro de lapidação interna, permitindo que cada nuance seja registrada sem interferência externa. Esse espaço privado guarda o calor da descoberta, protegendo o processo de cristalização até que a ideia atinja seu estado de ouro. Só então ela estará pronta para ser compartilhada, íntegra, talhada pela quietude e imune às arestas que o ruído alheio costuma acrescentar. Há uma força misteriosa na ausência de palavras, um poder que cresce na quietude antes de se revelar em ação. Quando você verbaliza cada pensamento, espalha fragmentos de energia criativa ao vento, como pétalas levadas pela brisa, perdendo parte de sua vitalidade original. Porém,
Ao manter suas intenções em mutismo interno, você concentra cada nuance de desejo e propósito, criando uma coesão vibracional tão forte que o campo unificado responde ao seu chamado com ganhos de realidade. No espaço interior, onde o não manifestado reina, cada ideia retém um potencial infinito, livre das colisões com opiniões e interferências externas. Gregg Braden nos lembra que o silêncio mantém a pureza da frequência, pois, no campo quântico, o que não é verbalizado atua como semente de possibilidades múltiplas, germinando na direção que o seu foco escolher. Quanto mais você contém suas aspirações em seu próprio silêncio, mais ampla é a gama de caminhos que elas podem trilhar antes de se cristalizar. Quando a noite cai, feche os olhos e conduza sua mente num ritual de contemplação silenciosa. Visualize seus objetivos emergindo nas sombras interiores. Participe desse ato de criação em segredo e permita que cada detalhe se consolide sem pressa. Em seguida, acorde com uma sensação de plenitude que atravessa o corpo, pois a energia que ficou reservada vai se manifestar de maneira mais contundente, provando que, às vezes, o caminho mais eficaz rumo à realização passa pelo sagrado território do não dito. Há um ritmo silencioso que une respiração e vida, um compasso que, quando ajustado, traz coerência ao campo cardíaco e ao sistema límbico. Inspirar contando até 4, segurar até 7 e expirar em 8 pulsações não é apenas um padrão, é um convite para que o corpo inteiro se alinhe em harmonia. Sinta o ar invadir cada alvéolo dos seus pulmões, percorrer veias e artérias, e ao expirar, perceba a tensão derreter como neve ao sol, criando um espaço interno onde o segredo pode repousar, protegido e vivo. Enquanto o ritmo se estabelece, imagine cada célula do seu corpo como uma cápsula hermética, guardando o segredo que você escolheu não revelar por hora. Visualize o silêncio como um escudo invisível ao redor de cada membrana celular, uma barreira que impede a dispersão da energia criativa. Note como, a cada ciclo respiratório, esse escudo se fortalece, tornando o ambiente interno tão coeso que qualquer ameaça externa se dissolve antes de tocar sua essência. Por fim, observe seu pulso, sua calma mental e seu foco como indicadores de coerência. Sinta o fluxo do sangue a cada batida e reconheça o silêncio como solo fértil para que o impulso criativo germine em suas raízes mais profundas. Esse checklist vibracional é discreto, mas poderoso. Ele revela a pureza do seu campo interno e confirma que, mesmo em silêncio, seu poder secreto está ancorado na biologia que sustenta cada pulsar do seu ser. No calor suave do silêncio, ocorre uma alquimia sutil, onde cada pausa é um cadinho que funde velhos padrões e gera novas ligações entre neurônios. O silêncio age como fogo brando, que não queima nem consome, mas reconstrói a estrutura interna, permitindo que as sinapses se reorganizem em matrizes mais resistentes e flexíveis. Cada instante de quietude alimenta esse processo, amplificando a capacidade de criar redes neurais que sustentam mudanças profundas e duradouras. Imagine um artesão trabalhando no escuro, tocando o bloco de mármore com as mãos, sentindo cada veia oculta antes de desafiar a forma exterior. Ele molda sua obra invisível, lapida o interior da rocha com paciência, ajustando cada curva sem pressa de revelar a beleza final. Assim, seu ser interno se transforma longe dos olhares alheios, preparando o ato criativo supremo antes de exibi-lo ao mundo. Nesse ateliê interno, o silêncio é a matéria-prima e o escultor é sua presença consciente. Os sinais de êxito surgem como reflexos tênues, uma sensação de peso dissolvido no peito, um alinhamento sereno entre pensamento e sensação, um fluxo de paz que invade o corpo sem necessidade de explicações. Esses indícios silenciosos confirmam que a metamorfose está em curso, e ao perceber esse peso se desfazer sem uma única palavra, você confirma o poder do silêncio como forja interna, onde a transformação germina em segredo, até o momento certo de emergir mais forte, mais clara e integral. Cada segredo guardado atua como semente epigenética, reconfigurando o microclima celular,
onde sua força interna floresce. Quando o silêncio envolve suas escolhas, ele cria um ambiente bioenergético estável, fortalecendo a resiliência de cada célula e prevenindo fissuras causadas pela exposição prematura. Nesse solo silencioso, genes de adaptação e crescimento são ativados, dando início a uma paisagem interna fértil, onde a transformação não depende de circunstâncias externas, mas da qualidade do espaço que você cultiva dentro de si. No diálogo entre cérebro e coração, o silêncio amplifica a coerência eletromagnética que conecta intenção e manifestação. Joe Dispenza nos mostra que, à medida que a mente se aquieta, o campo cardíaco expande-se, criando uma ressonância que fortalece o fluxo de sinais químicos e elétricos necessários para materializar seus propósitos. Esse estado de coerência não surge por acaso. Ele é construído no silêncio que precede cada momento de expressão, na pausa consciente que liga pensamento, emoção e ação num fio invisível de poder. Reserve 5 minutos diários para esse ritual de retirada vibratória, um instante dedicado a revisitar o segredo que você decidiu guardar. Sinta de novo o compasso 478, perceba as células como cápsulas herméticas de potencial e observe o farol interno brilhar na penumbra da mente. Com o tempo, esse exercício ancorará sua frequência evolutiva em cada átomo do seu ser, tornando o silêncio não apenas um recurso, mas a própria matriz onde seu novo eu se forma, cresce e se fortalece. Imagine-se como um jardim de possibilidades, onde cada semente quântica repousa sob a terra escura do seu silêncio, germinando em força e propósito. Quando chegar o momento de revelar sua criação, ela emergirá plena, lapidada pelo poder de um processo interno que ninguém mais presenciou. Permaneça atento ao magnetismo do silêncio e descubra que, ao guardar seu segredo, você não se retrai, mas floresce em um poder mais profundo e genuíno.